Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 3 de junho, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. É importante observarmos que estes grupos de líderes religiosos eram contrários a Jesus, tinham ódio de Jesus, não aceitavam Jesus como o Messias, o Salvador, e procuravam um modo de matá-lo. Então Jesus conta uma parábola para eles, especificamente para eles. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais empregados. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando em outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o seu filho até a vinha, pensando: os agricultores irão respeitar o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Quem é o dono da vinha? É Deus Pai. Deus Pai é dono de tudo. É Ele quem criou o mundo, criou as terras, as águas e tudo que existe. Mas Ele nos entregou a terra para nós cuidarmos. Ele nos deu as coisas para cuidarmos. Só que nós nos enganamos e achamos que somos donos do mundo. E achamos que somos donos das pessoas. E o Pai então enviou os profetas, seus mensageiros, para recolher os frutos, frutos de justiça, de paz, de salvação, de fidelidade, de testemunho. Mas os profetas foram agarrados e mortos. Os apóstolos foram perseguidos e mortos. Centenas de milhares de homens e mulheres de fé morreram e morrem diariamente por causa da justiça, por causa da verdade. E então Deus Pai enviou seu Filho único, pensando que respeitariam ao seu Filho. Mas também o Cristo foi perseguido, foi morto por nós, por amor a cada um de nós. Morreu injustamente, perseguido. E então, o que eles vão fazer com aqueles vinhateiros, com aqueles agricultores? Jesus disse: serão expulsos, serão retirados da vinha e morrerão, sem possuir nada. Porque o erro deles foi achar que eram donos daquilo que não possuíam. O erro deles foi não dividir os frutos como combinado, porque o trato foi feito, o combinado foi realizado. Deveriam produzir frutos
e a entregar uma parte deles. Por isso disse Jesus: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra mais importante. Jesus, que foi rejeitado, abandonado na cruz, se tornou o Salvador do mundo. E tudo isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos vossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e afastaram-se e foram embora. Os mestres da lei e os doutores são responsáveis como líderes religiosos para cuidar do povo, mas exploravam o povo, humilhavam o povo e não produziam frutos bons. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.